Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, o programa TV Câmara Recebe. E hoje temos o prazer de ter aqui nos estúdios da TV Câmara o deputado federal Fausto Pinato. Primeira vez que ele está aqui na TV Câmara, vai falar um pouco sobre a sua trajetória política, ele que está no seu segundo mandato, e principalmente sobre as conquistas que ele tem trazido para Tupã. São mais de 500 mil reais que ele já destinou para a nossa cidade. E a gente vai conhecer o seu trabalho, ele também faz parte da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal. Então eu convido você a acompanhar esse programa especial com a presença do deputado federal Fausto Pinato. Fausto, eu agradeço a sua presença, primeira vez aqui na TV Câmara, oportunidade de falar com a população de Tupã sobre a sua história, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que o senhor vem fazendo na Câmara Federal. Eu que agradeço, Thiago, pelo convite. Agradecer aí a todos que estão nos assistindo, dizer que é uma honra muito grande estar nessa cidade de Tupã. Uma cidade que tem uma história bonita, né? Um centro de região, e uma honra estar aqui hoje visitando o estúdio da TV Câmara. E o senhor está no segundo mandato, né? Como é que entrou para a vida pública? Olha, eu desde criança gostei muito de política, né? Na escola eu queria ser líder de classe, depois participei das eleições de diretor acadêmico na época de faculdade de Direito. Eu acho que me fez virar deputado a primeira vez foi muita fé e mentalizar, né? Eu fui para um partido na época que eu achava que ia ter muito voto, ia precisar de pouco voto, e foi assim que aconteceu. Eu acabei sendo eleito em último, né? Na eleição de 2014, pelo PRB. Mas nessa trajetória eu trabalhei com vários deputados estaduais e vários deputados federais, o que me deu uma experiência legislativa, política, né? E de articulação, e que de certa forma eu acho que me ajudou muito. Como ter começado, é igual começar de jornalista, às vezes começa de cameraman, né? Mexendo no som, acho que isso vamos dizer, te dá um crescimento, te dá um preparo maior, porque hoje eu tenho uma assessoria que eu tenho um grande orgulho, né? Inclusive meu chefe de gabinete era meu chefe, né? Outros que andam comigo, igual o Roberto, outros já trabalhavam comigo, eu conhecia na Câmara. Isso de certa forma me facilitou muito transitar ali, que a gente sabemos que aqui no meio de 513, né? É difícil, né? Eu fico feliz pelo segundo ano consecutivo ter saído entre os 50 parlamentares mais influentes, aí, com mais destaque. E você é da região de Fernandópolis? Sou nascido em Fernandópolis, né? Minha família toda é de lá, né? A região que eu tenho um grande orgulho, né? E eu sou um deputado e o que pegou para mim é o orgulho de ser caipira, né? Como diz o presidente do nosso partido, Guilherme Múcio, e o deputado Chico Bento, né? E eu vejo isso com muito carinho, né? Porque realmente a gente é do interior, a gente sabe que é diferente, né? O modo de tratar. Eu me dou muito bem, tenho muita facilidade em fazer a política no interior, que é uma política olhando no olho, é uma política com mais calor humano, com mais solidariedade, né? E acima de tudo, acaba virando amigo, essa é a verdade. A primeira disputa sua foi para deputado e você já se elegeu? Sim, a primeira disputa minha foi para deputado e já me elegi, mas isso aí é uma história antiga, uma história de fé. Eu me lembro que eu tinha um livro de autoajuda, meu pai achou, um amigo meu me achou, quando eu estava ainda, tinha acabado de fazer a faculdade, e falava, o que você vai querer? Vou ser deputado federal. Acho que a força do pensamento me ajudou muito na primeira e na segunda. Puxa, que legal. Sou formado em Direito, sou advogado. Advogado. Então. E como é que tem sido o seu trabalho na Câmara? A gente viu aqui, ó, que em 2015 você participou aí, foi escolhido pelo Conselho de Ética para relatar o processo aí que resultou na cassação do ex-deputado federal Eduardo Cunha, né? Um momento histórico da política brasileira. Como é que foi isso? Na verdade, quando você assume a cadeira da legislatura, né? O Conselho de Ética tem umas peculiaridades, né? Quando o líder te indica para o Conselho de Ética, você, de certa forma, está vitalício. Ali só sai se você quiser, se tiver algum acordo partidário, né? Foi mandado para o Conselho de Ética, por causa da minha formação jurídica. Mas a gente nunca pensava, né, que iria ocorrer o pedido de cassação do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Cara, até então, conduzia a Câmara de uma maneira muito forte, muito firme. Eu mesmo gostava muito das pautas dele, né? E eu fui, na verdade, foi sorteado 3 relatores, né? E o presidente do Conselho de Ética, que já era um deputado experimentado, mandou, segundo ele, fazer uma investigação de personalidade, uma investigação do perfil de cada um. Foi quando um dia eu recebi um telefonema, foi sorteado, passou acho que uma semana, 15 dias, não me lembro ao certo. Ele me chamou, mandou tirar o celular e falou, pelo perfil
Se eu que eu levantei aqui, segundo as informações, você é a única pessoa que não acovardaria de fazer o correto nesse caso. Então o relator é você. Quando ele falou isso, a minha vida de um dia para o outro virou um tumulto, né? Naquele momento, a presidente Dilma muito enfraquecida, praticamente sem um controle já, e o Eduardo Cunha com muita força, né? Porque era o presidente da Câmara. E, na verdade, eu apresentei o relatório, né? Aí foi aquele tumulto para tirar, que eu fazia parte do bloco, não fazia. Né? Como as decisões são muito políticas, aí, quer dizer, fizeram o recurso, eu apresentei o relatório pela admissibilidade do processo, ele entrou com recurso, enfim. Aí sumiu o vice-presidente, acabou me tirando da relatoria, mas aí teve um novo sorteio, o novo relator, que é o Marco Rogério, aproveitou o nosso relatório, que acabou acontecendo a cassação do então deputado Eduardo Cunha. Como é que está Brasília hoje? Você viveu aí nesses 2 mandatos um período de turbulência. Olha, eu vou falar uma coisa. Brasília é o seguinte, eu sou um cara de direita moderada, né? Sou de um partido de centro, mas sou um cara do debate. Eu não tenho ódio de quem é de esquerda, de quem é de extrema direita, né? Eu acho que o parlamento hoje, graças a Deus, tem muitos políticos ainda que debatem a história, né? Debatem a democracia, né? Mas a gente percebe aqui que a questão do PT, né, perpetuando aí 13 anos no poder, acabou vindo uma extrema-direita radical, né? E, de certa forma, a gente que está ali no meio, né, eu posso até não concordar com o que você está me falando, né, Thiago? Mas não é por isso que eu vou falar que eu vou atirar no você, vou matar você, né, mas sempre vou brigar para poder te ouvi-lo. Isso é democracia. O que eu percebo hoje com as extremidades, seja da extrema-direita e da extrema-esquerda, é a falta de diálogo, a falta de convivências diferentes. A gente lembra na época do parlamento, lá atrás, Ulisses Guimarães e tal, existia aquele tapas de luva de pelica, né, mas com um argumento, com muito respeito entre o outro, né? E a gente percebe que isso vem se perdendo. Por quê? Porque com a entrada da rede social, é muito mais fácil falar o que o povo quer ouvir, ou ser demagogo, do que falar a verdade. Eu sou um deputado que eu prezo a Constituição, sou advogado, não sou cara quieto, o aplauso do Facebook, o aplauso da minha consciência, eu fico com a minha consciência. Porque muitas vezes a imprensa distorce algumas coisas e acabam, de certa forma, querendo jogar todo mundo na vala comum. Eu agradeço muito por fazer parte desse grupo de centro, né? Como o próprio nome diz, né? Precisamos centrar. Vemos aí recentemente algumas atitudes, eu que apoio o governo, apoio o Bolsonaro, mas a gente vê uma parte do alicerce, principalmente a sala Olavista, né? De parte de familiares, não todos, mas é que eu tenho que falar, porque eu não tenho medo, né? A gente percebe que vem fazendo o presidente, que é uma pessoa do bem, uma pessoa que quer o bem, errar, né? Errar numa avaliação quando, de certa forma, coloca toda a ideologia, ora plantada, de uma parte, de uma parcela que o apoia, né? Praticamente para fazer vícios caprichosos de familiares ou de loucos translocados, como é o caso do Olavo de Carvalho, que, de certa forma, está fazendo o país ficar isolado. Você citou o Olavo de Carvalho, ele que é o guru da extrema-direita. Ele tem forte influência no parlamento hoje? Olha, eu acho que o Olavo de Carvalho, aqui eu vou falar que eu já falei em público, primeiro que eu acho ele um cara totalmente despreparado em termos de político, né? Eu acho que ele começou a dar umas aulas de internet, acabou contaminando algumas pessoas boas, né? Que a gente percebe que que são pessoas do bem, né? Mas praticamente entrou uma questão de filme de Hollywood na cabeça das pessoas que acabou protagonizando o ódio, né? E não uma defesa da democracia, né? Esqueça se é extrema esquerda, extrema direita, se é centro, direita ou esquerda. Aí eu sou um cara que eu defendo a democracia, né? Sou a favor da democracia. E como eu disse, para defender a democracia, a gente precisa ter tolerância, argumento. E não porque eu vou discordar de você, já atacar e tal. Agora, se eu tivesse medo de internet, eu não era deputado federal. Você acredita hoje que a internet e a mídia influenciam alguns parlamentares? Muito, principalmente os mais fracos de personalidade e aqueles que, de certa forma, ficam preocupados só com o voto, né? E, na minha opinião, para você for ser um parlamentar com muito voto, mas perante pessoas preparadas, ser visto como
um oportunismo, eu preciso voltar e advogar, porque daí eu não estou servindo o meu país com dignidade, com respeito, e não estou cumprindo o preceito constitucional. Um deles, eu jurei defender a Constituição. Fico muito triste, gostando ou não gostando, eu não concordo com a posição de alguns ministros do Supremo, mas eu não posso generalizar. Falar, vamos fechar o Supremo, está errado. Ah, vamos fechar o Legislativo. Ah, vamos fechar isso. Ah, vamos colocar as Forças Armadas na rua. Quer dizer, não é por aí, né? Então isso aí, de certa forma, é um retrocesso. Chego a dizer, né, que essa extrema-direita chega a ser doentia, chega a ser um vírus mais perigoso do que o coronavírus, porque ela, de certa forma, mata a esperança das pessoas de viver no Estado Democrático de Direito. E quantas pessoas foram torturadas, morreram, até exiladas, para a gente poder ter o direito, inclusive de você, de poder estar falando aqui, criticando um político, isso e aquilo. Deputado, como é que o senhor citou o coronavírus, como é que o senhor vê essa queda de braço aí da vacina? O Mourão fala, não, o governo vai comprar a vacina Olha, chinesa. eu vou falar uma coisa, de todo mundo que eu vejo aí, eu vejo um cara lúcido, é o vice-general Mourão, tá? Eu vejo o Dória, como sempre, querendo ser oportunista, sair na frente com a questão da vacina, né? Mas muitas vezes sem fazer cálculo de preço, isso e aquilo, simplesmente para querer buscar um espaço político. Do outro lado, nosso presidente Bolsonaro, que infelizmente, né, você vê, foi induzido pela extrema-direita de interferir na Argentina. Não é isso ou não? Foi induzido pela extrema-direita de abraçar o Trump. Foi induzido quase, né, de cortar a relação com os árabes para ficar com Israel. De praticamente fazer críticas para a China, né, na minha opinião, simplesmente pela ala ideológica, sem ver a balança comercial, principalmente no agronegócio, de investimento e tal. Eu procuro dizer o seguinte, dinheiro para o país, geração de emprego, não tem ideologia, né? E quando você senta numa cadeira de presidente da República, não importa a minha ideologia. Se eu ganhei com 50, 60 milhões de votos, eu tenho que tomar as decisões que é bom para os 210 milhões de brasileiros. Que possa gerar emprego, gerar imposto, isso é responsabilidade. Fora isso é demagogia. E nós estamos vendo que esse espírito de divisão, outra hora feita pela esquerda lá atrás, de se vitimizar, política do pão em circo, e agora essa extrema-direita, elas estão se perdendo espaço, né? Talvez essa extrema-direita surgiu por causa dessa política de esquerda, mas a gente percebe que o eleitor está voltando para a sanidade. Seja de esquerda ou direita, tem que ser moderado e pensar no interesse do país. O senhor acha que há uma falha, então, na política externa brasileira hoje em fechar portas, como o senhor falou, né? Há uma falta de sanidade. Como é que você me pega o ministro das Relações Exteriores, que é formado, diplomata, e sai num ataque contra o embaixador chinês, que dessa forma faz o espírito de divisão entre Israel e árabe. Eu tenho muita admiração por Israel. Um Estado bíblico, eu sou evangélico, né? Uma história bonita, um povo lutador, um povo que precisou se defender contra tudo e contra todos para ter o seu espaço. Por outro lado tem os árabes, que são nossos parceiros. Agora, o nosso país, ele é formado por uma seleção de raça. Aqui, judeu e árabe estudam na mesma escola. Aqui nós temos japonês, chinês, americano, espanhol, italiano. É um país que não quer guerra. Nós quase fomos induzidos, por causa do embaixador, né? Como diz lá na minha cidade, é poste mijando em cachorro e banana comendo macaco. Os generais não querendo fazer guerra com a Venezuela, dizendo que essa briga não é nossa. O embaixador, juntamente com o filho do presidente, querendo fazer guerra a pedido do Trump. Isso sim é perder a soberania. Nós temos que ver o que é interessante para nós. Quanto custaria uma guerra dessa? O que nós vamos ganhar com isso? Não que eu concorde com o governo do Maduro, que na minha opinião tem que achar uma transição, é uma discussão lá, né? Nem Guaidó, nem Maduro, mas ter eleição direta, porque é o povo que está sofrendo, somos nossos irmãos, sou a favor de recepcioná-los aqui. Agora, se nem Jesus Cristo resolveu essa questão de árabe e Israel, aí o pessoal acha que batizou no João Jordão, pega lá a extrema-direita e fala que vai resolver. Eu pergunto, o que nós vamos ganhar com isso? Se nós podemos ficar amigos de Israel e árabe, pelo contrário, sempre procurar somar, minimizar esse problema. Num jogo de truque, se você pode ter o Zap e o Sete Copa, para que você vai ficar só com o Zap, os Estados Unidos, que é a maior potência, e perdeu o Sete Copa, que na verdade, por mais que seja o Sete Copa, a segunda maior carta, a segunda maior potência, para fazer aqui uma metáfora, quando a gente pega no papel, é o maior comprador comercial, é o cara que mantém a balança do agronegócio. Eu pergunto, o que o Brasil vai ganhar com isso? Só discurso e fake news na internet tem que dar um basta nisso. O país precisa voltar na responsabilidade. O presidente Bolsonaro tem todas as condições, se voltar, né, para a sanidade e para um foco, sendo o presidente da República como estadista, eu admiro ele, tem todas as condições
de ganhar a eleição. Caso contrário, vai começar a falar do voto impresso, porque vai perder a eleição, né, por falta de maturidade, estratégia, principalmente de equilíbrio estratégico, e vai querer dividir o país. O nosso país não pode estar dividido. Nós estamos num momento de pandemia e pós-pandemia. Nós vamos viver uma crise muito grande a partir do ano que vem, né? Ele precisa, pelo contrário, parar de querer se meter em política externa e começar a cobrar mais o ministro Paulo Guedes. Qual que é o plano econômico? Qual que é a medida econômica? Vamos aumentar as exportações? Puxa, não vamos brigar com a China, vamos tentar vender mais, porque daqui a pouco eles vão comprar mais soja dos americanos. Puxa vida, vamos aproximar do Biden. Já erramos, né? O ministro das Relações Exteriores, com o filho aí que é deputado, que acho que sabe tudo, nesse sentido. Aliás, me criticou, queria dizer ao Bolsonaro, pai, lhe admiro, trabalho para você, voto muito em favor do país, mas eu queria dizer, eu votei foi no senhor, não foi no seu filho não. E aqui, se precisar fazer crítica, eu vou fazer. O senhor, toda vez que ouviu a extrema-direita, o senhor errou. Só que cada erro como o senhor, quando a gente erra como deputado, a gente perde alguns votos e tal. Mas quando o presidente erra, quem perde é o país, é o povo brasileiro. Então, por favor, vamos agir com mais tranquilidade e dizer, a linha do Mourão, hoje, entre Dória e Bolsonaro, é a linha mais equilibrada do país e mais sana. Tá certo. Vamos fazer um rápido intervalo, continuar essa conversa aí. Pela primeira vez a gente tem a presença do deputado Fausto Pinato, e deputado federal, compartilhando aí a sua história de vida e também o seu dia a dia em Brasília. Então não saia daí, a gente volta já com o TV Câmara Recebe, tendo a presença do deputado federal Fausto Pinato.